paz do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela rica oportunidade de me encontrar com vocês mais uma vez e aprender junto com vocês aquilo que o nosso Deus quer falar conosco, amém? A palavra que eu quero trazer para nós nesse dia é uma palavra de bênção, e o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu creio e eu digo sempre que Deus, Ele é perfeito em tudo. Ele é perfeito, Ele é detalhista e Ele é minucioso, amém? Então vamos à palavra. A palavra que eu quero ministrar nesse dia aos nossos corações, ela está no livro de Juízes 14 e 15, onde Deus fala assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Amém? Eita, Deus maravilhoso, irmãos. Aqui o nosso Deus, ele está se referindo a um homem. Esse homem, ele era chamado de Gideão. Ele é conhecido na Bíblia como Gideão, e ele tem outro nome também, que é Jerubaal, que significa deixa lutar contra ele, né? Esse homem, ele é citado no livro de Hebreus também como um homem de grande fé e um homem que foi tomado pelo Espírito Santo, amém? Gente, e Deus deu umas revelações aqui profundas. Eu estudando um pouco da vida dele, né? Ele vivia numa época onde o povo de Israel foi escravizado, porque o povo se esqueceu de Deus, o povo se voltou para outros deuses. O povo de Israel começou a adorar Baal e foi se distanciando de Deus. Mas Deus, quando olhou para aquele homem, viu nele algo diferente. Ele olhou para Gideão e viu algo de diferente. Aquele homem é diferenciado dos outros. E Deus falou para ele: vai na tua força, vai na tua fé, que eu sou contigo. E Gideão, ele se destacou principalmente por uma coisa: pela obediência que ele tinha a Deus. Tudo que Deus mandava ele fazer, eu não vou falar o texto todo aqui, porque eu quero que vocês criem uma curiosidade e vão ler o livro de Juízes, onde fala de Gideão. Então ele era um homem que ele era temente a Deus. Então ele obedecia a Deus em tudo que Deus mandava ele fazer, tudo. Por mais que parecesse algo improvável, ele obedecia a Deus. Tudo que Deus mandava fazer, Deus mandou ele derrubar o altar de Baal. Ele foi contra os pais dele, ele foi contra o povo dele, mas ele não pensou duas vezes, ele foi lá e pá, derrubou. Independente do que ele soubesse que iria gerar. Deus falou para ele assim, ó: tu vai guerrear contra o exército dos medianitas. Então ele, tranquilo, vou, Senhor, porque a Bíblia fala, tinha aproximadamente 32 mil israelitas com ele. Então era uma batalha ganha. Mas Deus disse isso aqui para Gideão: tu vai guerrear contra o povo. E lá no livro relata que Deus mandou ele levar o povo a um certo lugar, e ali Deus ia selecionar o povo que ia. Resumindo um pouquinho para vocês, o Senhor só permitiu que 300 homens fossem com ele. Meu Deus! Né? Qualquer um no lugar dele pensaria o quê? Estão perdidos, porque um exército é um exército. Um exército são 10 mil homens, 5 mil homens, não se sabia o tamanho daquele exército, e Deus escolheu apenas 300. Irmão, você sabe por que Deus escolheu 300? Porque Deus não divide a honra dele e a glória dele com ninguém. Se aqueles 32 mil israelitas tivessem descido para guerrear contra os medianitas, no final da batalha eles poderiam muito bem se encher de si e dizer assim: vencemos a batalha porque éramos muitos. E Deus, ele não trabalha assim, ele trabalha na menor porcentagem possível. O Senhor trabalha no impossível, naquilo que seria impossível, né? Então o que Deus fez? Só vão 300 contigo. É algo que é revelador, irmãos, é divino. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém.
E ele usou justamente Gideão, porque Gideão disse o quê? Eu sou o menor, eu não posso. Mas Deus mostrou que ele ia vencer. Por quê? Porque Deus era com ele. Porque quem estava à frente da batalha, quem estava direcionando Gideão, não era a vontade de Gideão, era o próprio Deus. O que eu tenho para te dizer nesse dia, para mim, para você, amém? É o seguinte: a partir do momento que você depositar realmente nas mãos de Deus, que você seguir as orientações de Deus, que você deixar Deus te guiar, você deixar Deus te levar, você não tem ideia, irmãos. Você não tem ideia. Nenhum exército vai se levantar contra a tua vida, porque quem vai à frente dela é o próprio Deus te guiando. Irmãos, a gente sempre tem, quando você não é convertido, geralmente as pessoas no mundo falam assim, eu ouvi uma vozinha que me dizia. Muitas vezes você não sabe que aquela vozinha é o próprio Deus te dando livramento, é o próprio Deus te dizendo o que fazer, o que não fazer, é o próprio Deus te direcionando. Quando nós não temos, por muitas vezes eu mesma, sem o conhecimento da palavra, sem saber, eu dizia assim, uma voz lá dentro me falou para mim não fazer isso, uma voz lá dentro me falou para fazer isso. Não era uma voz, irmão, não era uma voz, minha querida, meu querido, era o próprio Deus guardando a minha vida e guardando a tua vida. Independente de nós conhecermos ou não a voz dele, ele já nos guardava. E Gideão se colocou Deus escolheu ele porque ele se colocou justamente na direção que Deus queria. Quando ele com os próprios lábios dele falou assim, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Então é nisso que Deus quer trabalhar na tua e na minha vida, no improvável, no impossível. Muitas vezes as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, tão pequena, uma pessoa tão sem recursos financeiros, sem estatura, sem beleza, sem isso, sem aquilo. Mas Deus, ele não vê com os olhos dos homens. Deus, ele vê com os olhos espirituais, irmãos. E ele vê em você o mesmo potencial que ele viu em Gideão. Ele vê em você, ele vê em mim. Só cabe a nós nos colocarmos no direcionamento de Deus, a ouvirmos a voz dele, a aprendermos a ouvir mais dele, a absorvermos aquilo que ele quer que absorvamos. Ai, mãe, como eu costumo falar aqui, sempre vou falar para vocês, onde eu vou conseguir saber o que Deus quer de mim? Na palavra, irmão. Muitas vezes numa oração, muitas vezes em alguém que chega, se aproxima de ti e fala algo de Deus para a tua vida. Irmãos, quando alguém vier e depositar sobre a tua vida algo de Deus, receba. Se for bênçãos, receba. Se falar que Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, seja em que área for, seja no teu ministério, seja financeiramente, seja emocionalmente, receba. Receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Gideão foi obediente, foi um homem sábio. Quando Deus disse para ele, vai descer contigo apenas 300. Deus, ele seleciona as pessoas que vão andar com você, irmão. Deus seleciona aquelas pessoas que vão estar na tua caminhada, para que no final você diga assim, eu venci porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você venceu porque Deus estava com você todo o tempo, porque ele usou pessoas para te abençoar. Muitas das vezes ele colocou pessoas no teu caminho. Muitas vezes ele tirou pessoas do teu caminho que poderiam atrasar a tua trajetória na caminhada com o Senhor. Então em tudo, irmão, nós temos que saber que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável para mim e para a tua vida. Amém? Essa é a palavra que eu deixo nesse dia. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a cada um que está aí, que me ouviu, que separou um pouquinho do seu tempo para ouvir da palavra de Deus. Amém? Querido Deus e amado Pai, entrego mais essa ministração nas tuas mãos. Derrama de todo o conhecimento sobre essa pessoa que vai ser alcançada por essa palavra. Derrama sabedoria, meu Pai, que ela venha ter leveza, que ela venha ter entendimento da tua palavra. Que toda vez que o Senhor for falar a ela, Pai, ela saiba que é o Senhor, é o próprio Deus, livrando, ajudando, libertando e curando ela de qualquer mal que possa vir tentar se aproximar da vida dela. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.